Bora! Hoje a gente vai tentar fazer 3 módulos aqui do Grasshopper. Vamos lá? A gente tem esse desafio de fazer esses 3 módulos aqui: arrays, ifs e operadores. Eu acredito que sejam módulos simples, por isso que eu estou unindo eles. Então, sem mais delongas, vamos lá. Respostas mágicas. Nesse desafio você editará um array para salvar uma lista de palavras usando código. Adicione a array para dar a função pickRandom mais palavras para escolher. Adicione string array. Array, né? Ele já emenda conteúdo assim, tome, vai. O que é um array, pessoal? Uma lista. Dá para ser interpretado como uma lista. Existe diferença se você for olhar na questão de algoritmos, a diferença entre um array e uma lista. Mas, se você está iniciando agora, você pode interpretar como, quando ele falar um array, que seja uma lista, uma coleção de dados. Ao invés de você estar lidando com um dado só, como a palavra yes, a palavra no, ou sei lá o que, você está lidando com várias palavras, ou várias cores, vários números, seja o que for. Mas é uma lista, uma coleção de coisas. Se você clicasse aqui, ele daria a explicação melhor. Massa? Mas vamos lá. Ele quer que, vamos ver, se a gente printar aqui, ó, ele só recebe um no. Ele quer que a gente adicione mais alguma coisa aqui, né? Vamos adicionar. Vamos botar aqui fly e string easy. Executar. Yes. Ele não queria que saísse exatamente igual à solução que ele deu ali, e sim só que você adicionasse mais palavras no array, e aí o pickRandom escolheria qualquer uma entre essas nessa lista, né? Vamos chamar de array, que é o que ele está chamando, já que existe de fato essa diferença entre um array e uma lista. Nesse desafio você usará um array para salvar uma lista de ingredientes necessários para fazer um bolo. Substitua aí a farinha por array, por exemplo, em ingredientes. Show de bola, massa. Ingredientes não faz sentido ser só farinha, né? Então vou deletar isso aqui. E isso daqui vai virar uma lista onde eu vou botar, sei lá, farinha, depois ovos, leite, chocolate. Já deu pra entender, né? Se eu executar isso aqui, você fez um bolo. Show. Qual é a variável que está armazenada no array? My shoes, your shoes, shoe colors. My shoes, ele tem uma string. Isso daqui não é um array, tá? Mesmo que isso pareça uma lista, você vai ver que por causa da sintaxe, ele começa com as aspas e ele termina com as aspas. E ele termina com as aspas. Então, isso tudo é uma lista que está dentro de um string. É um string, é um texto. É um texto, basicamente isso. Então, ele não vai interpretar isso como uma lista. No futuro, talvez a gente até veja uma função que transforma uma lista em string em uma lista de fato. Mas não é o caso aqui. Já passando para essa daqui, ó, a drawbox a gente sabe que não retorna uma lista. Isso daqui poderia ser uma lista, se a função tivesse retornando uma lista. Mas a gente conhece essa função e a gente sabe que ela desenha na tela e não retorna uma lista. Então não é o caso. Então sobra essa daqui, que de fato está usando a sintaxe, ó. Abre o colchete, fecha o colchete e entre elas tem aí sim, separado por vírgulas, elementos que são todos do tipo string, né? Então, essa daqui. Beleza, quadriculado. Nesse desafio você usará indexação de array para acessar itens dentro de um array. Indexação de array começa com 0. Lembrando, sempre é 0, pessoal. Em programação, quando a gente está falando de ordem, de indexação, de acessar alguma coisa, sempre começa com 0. A maioria das vezes, pelo menos, né? Tem casos que não começa, mas na maioria das vezes começa com 0. O myArray0 vincula-se ao primeiro item da array, enquanto o myArray1 vincula seu segundo item. Vocês vão se acostumar. Se vocês não lidam com programação, vocês vão se acostumar com isso. Use indexação de array para criar um quadriculado. Atualize os números em Drawbox Colors, de modo que 0 seja preto e 1 seja branco. Então, ele quer que a gente crie esse quadriculado aqui, só que ele quer que a gente crie esse carinha aqui, e do jeito que está aqui, ele está criando esse. A gente sabe que a primeira variável é black e a segunda é white. Então, 0 vai ser black, color 0 vai ser black e colors 1 vai ser white. Então, é fácil de resolver isso aqui, né? Ele quer preto, branco, preto. A primeira, então, preto, branco, preto. Isso daqui é 0. Aí ele ficou 0, 1, 0, o que é preto, branco, preto. Vamos ver se fica mesmo preto, branco, preto. Ficou. Massa. Só corrigir os outros agora. Agora, branco, preto, branco seria 1, 0, 1. Vamos ver se é. Show. Só falta a última, que é igual à primeira. Então, 0 já tá, 1 já tá, 0. Executar. Facilidade. Super tranquilo isso aqui. Agora o que a gente vai aprender é uma coisa que a gente chama de controle de fluxo. O que é um controle de fluxo? Imagine que seu código é como um rio.
ele tá só seguindo em frente do jeito que a gente aprendeu até agora. Ele só segue em frente. Cada linha que você executa é indo para frente no rio. Quando você começa a usar o if, o que ele chama de if statement, a gente chama de operador de condicional, esse tipo de coisa, você consegue dividir seu código em 2 caminhos, ou mais caminhos. Mas o que importa vai ter uma operação ali no começo, e que se ela for verdadeira, o seu rio vai seguir por um lado, se ela for falsa, o seu rio vai seguir por outro. Uma operação booleana, o que quer dizer que ela só pode, o resultado dela só pode ser true ou false, só pode ser verdadeiro ou falso. É uma pergunta de sim e não, basicamente. Ele já diz exatamente o que quer da gente aqui, ó. Dentro das chaves do if statement, ele quer que a gente coloque um drawbox blue. Então vamos lá, drawbox blue. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Cara, ele está criando uma variável chamada color e nela pode vir qualquer cor dentro dessas daqui, né? Tem blue, tem green, poderia botar outra cor aqui, mas ele nem permite, né? Mas tem blue, tem green, poderia ser yellow, red, o que fosse. Mas ele ia pegar uma qualquer dessas e ia colocar aqui em color. E aí ele ia printar essa cor. No caso, com print aqui, ele não vai mostrar a cor em si, não o bloquinho com a cor. Ele vai escrever mesmo a cor, imprimir o texto, blue. E aí, se o que ele imprimiu for blue, ele vai desenhar essa caixinha blue. É basicamente isso. Se a cor for verde, ele vai desenhar a caixinha... Quer dizer, se a cor for azul, ele vai desenhar a caixinha azul. Se não for azul, se for qualquer outra cor, aí ele não desenha nada. Vamos ver se é isso mesmo? Beleza, a gente acertou. Caso fosse verde, cara, deixa eu tentar de novo. Pronto, deu verde. Se veio verde, quer dizer que ele não vai imprimir na tela, porque ele não chega a entrar nesse bloco aqui. Se for azul, aí sim ele chega a entrar nesse bloco. Lance uma moeda. Nesse desafio você usará o if statement para controlar o fluxo do código. Se o teste dentro dos parênteses for verdadeiro, o código dentro da chave será executado. Aí tá batendo muito nessa tecla para que você entenda, né? Se o que está dentro dos parênteses do if é verdadeiro, o que está dentro das chaves é executado. Se não for verdadeiro, aí ele passa direto. O JavaScript diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Isso significa que as strings tails, tails, tails são diferentes. Então vamos entender esse código. Ele vai pegar alguma coisa entre cabeça e cauda, basicamente. E aí, vai printar isso na tela. Se for cabeça, ele vai desenhar alguma coisa ali. Se for caudas, que é o que a gente vai fazer agora, então, if... Aí, resposta igual, 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 ou seja, se ela é igual, né? Porque se a gente usar só igual, é atribuição, tá? Não é comparativo. Esse daqui é o que ele está usando para comparativo. Então, se for igual aí, abre strings, tails. O que é que eu vou fazer aqui dentro? Ele quer que eu desenhe, drawboxes, string, essa parada aqui. Essa parada acredito que seja isso. Vamos ver. Pegou tails, desenhou a mesma coisa. Tranquilo, né? Daqui foi bem de boa. Está feliz? Que código verificaria se a variável grasshopper contém a string happy? Ele quer que você faça um if statement para notar se dentro dessa variável tem ou não a palavra happy. A gente sabe que tem, né? Porque a gente tá vendo o código. Mas há situações, por exemplo, que a variável ela vem de um ambiente externo, como uma API, alguma coisa que você pegou da web, outra classe, o que for. E aí você tem que fazer esse teste. Nesse caso, isso daqui não faz sentido nenhum, porque isso daqui é só um string. Isso daqui é uma atribuição, é exatamente o que ele está fazendo aqui, então só sobra o outro. Esse símbolo igual, 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 verifica se os elementos são iguais. É um operador booleano. Lance a moeda novamente. Nice. Agora ele vai explicar uma coisa chamada else, que é o se não. O if, ele sempre pode vir acoplado no else, que é, você vai fazer o primeiro teste. Se esse teste não funcionar, se vier falso, então ele automaticamente faz o outro bloco que está dentro desse else. E é basicamente o que ele explica aqui, eu não vou explicar de novo, tá? Então, o que eu acredito ele está me pedindo para fazer aquela mesma coisa que a gente fez antes. Só que em vez de fazer 2 testes if, testar se é heads ou se é tails, nessa situação aqui, ele só vai ser ou head ou tails, não tem outra opção. Então, se não for heads, ele cai automaticamente nesse else, que é o do tails, que é basicamente dizendo, ó, não é heads, deu falso aqui para o meu teste de heads. Então, é tails, vou já fazer a resposta aqui para tails. Então, nesse caso, o que ele quer que eu faça é... Porque apareceu verde, porque no aleatório caiu o heads. Mas se tivesse caído o tails, teria aparecido do jeito. Porque lembra, o grasshopper ele está testando seu código, tá? Não necessariamente só sua solução.
Por exemplo, 5 é diferente de 4 seria true, porque 5 é diferente de 4. Não tem segredo, né? Se você bota 5 igual a 5, isso vai dar verdadeiro. Porque 5 é igual a 5, acabou. Se você coloca 5 igual a 4, isso vai dar falso, porque 5 não é igual a 4. Agora, se você bota 5, exclamação igual a 4, ele vai dar verdadeiro, porque 5 de fato é diferente de 4. Então isso é basicamente o inverso do outro operador. Entendendo esse código aqui, porque eu achei a explicação confusa. Ele basicamente vai botar um inteiro, né, dentro de pi, basicamente como se fosse aquele jogo que gira os copos e tem que ter um dado, uma ervilha, o que for, dentro. Então ele vai estar dentro do copo 1, do 2 ou do 3. É o que essa parte do código aqui faz. Ele aleatoriza onde ele vai estar. Então, se não tiver na 1, ele não vai mostrar uma tal. E por algum motivo ele resolveu ignorar a 2. Mas vamos fazer a 2 também? Não sei porque ele resolveu ignorar a 2, mas seria aqui igual a aí o número 2. E aí eu printaria exatamente o que ele queria aqui. Not under shell 2. E aqui embaixo eu faria agora se eu tá pedindo. E diferente de número 3, vem aqui em print, string, not under shell 3. Se eu executar esse código, ele não está debaixo da shell 1, ele não está debaixo da shell 3. Isso indica pra gente que o pick random escolheu a 2. Como está o tempo? Ô, louco. Ele só manda aqui. O que é que esse código vai imprimir? Então vamos estudar o código. O tempo de hoje está chuvoso. É uma variável. O tempo de amanhã está nublado. É outra variável. Olhando esse código aqui, a gente já entende que essa linha aqui, a do clima de amanhã, ela tá aí só para te confundir, tá? Ela não tá sendo usada em nenhum if statement. Então esquece ela. A gente vai trabalhar só com o clima de hoje. O clima de hoje é chuvoso. Então, tem dois operadores. Um que faz alguma coisa se o clima é chuvoso e o outro que faz alguma coisa se o clima não for chuvoso. Como o clima é chuvoso, a gente pode ignorar esse cara aqui, ó. Fecha esse cara aqui. E aí sobra esse daqui, que é o que vai ser impresso. Traga um guarda-chuva. Como já diria Rihanna. Quais bananas? Qual par dos valores deixaria o código imprimir Let's make a banana bread? Então, ele está basicamente testando aqui duas variáveis. Ele está fazendo um if dentro de um if. Daria para a gente fazer isso com um operador lógico chamado AND. Mas, o que ele diz aqui é basicamente que bananas não pode ser verde e que o número de bananas tem que ser maior do que 5. Se você tiver bananas que não estejam verdes e se o número for maior do que 5, ou seja, não dá para fazer um banana bread com menos do que 5 bananas, então vamos fazer um banana bread. Cara, é bem interessante esse exemplo porque ele traz aquilo de que programação, muitas vezes, principalmente para quem está iniciando, pode ser interpretada assim como uma coisa da vida real, uma coisa que a gente faz na vida real. Mas enfim, na primeira opção, a gente tem um número de bananas suficiente, mas elas ainda estão verdes, então não vamos fazer isso. Na última opção, elas estão marrons, então daria para usar, porque importa para a gente só não estar verde, mas eu não tenho bananas suficientes, só tenho 3. A opção do meio, as bananas estão amarelinhas, do jeito que a gente gosta, e a gente tem 6 bananas, que são pelo menos as 5 que a gente quer. Então, vamos fazer o banana bread. Massa. O que ele vai ensinar a fazer aqui é super simples, é o que a gente já sabe fazer da matemática, é operações. Você tem uma variável numérica, você pode usar os operadores nela, mais, menos, vezes, dividir e vários outros. Então, o que ele está fazendo aqui é basicamente ele testar isso. Começa com a variável com valor 5. Aí a gente vai fazer uma operação nessa variável e ela vai ser impressa. Quando ela for impressa, o valor não pode ser mais 5, o valor tem que ser 10. O que é que a gente tem que somar 5 para que chegue em 10? 5, né? Vamos só executar antes para você ver. Ele vai imprimir 5 e 5, não é o que a gente quer. Aqui em 0, eu vou colocar 5. Vamos ver o que acontece agora. O 10 está certo, mas como ele não está alterando nada aqui na subtração, ele imprime 10 de novo. O que é que eu preciso tirar de 10 para chegar em 7? 3. Show de bola? Fácil, fácil. Simplesmente mais matemática. Esse daqui é muito fácil, tá? Não vou nem me alongar nisso. Tá ensinando a usar operadores. Só para não dizer que eu passei voando aqui, lembre-se que se você simplesmente fizer a operação, digamos, se não tivesse esse y igual aqui, se você fizer só y vezes 5, isso não ia salvar o resultado, tá? Porque você não estaria substituindo o novo resultado na variável antiga. Então, essa sintaxe é o que você mais precisa aprender nesses exemplos aqui. Quanto é? Qual será o valor final da variável x? Beleza. X é igual a 1, x mais 3 é igual a 4, 10 menos 4 é igual a 6. Show. Fácil. Isso daqui é molezinha.
Quantos segundos? Um minuto tem 60 segundos. Como você converteria minutos em segundos? A variável segundos recebe minutos vezes 60. Ou a variável segundos recebe minutos divididos por 60. Ou a variável segundos recebe 60 dividido por minuto. Isso é muito simples, pessoal. Duas aí não faz sentido nenhum. Essas duas aqui. Para chegar nos segundos dados os minutos, você multiplica 60. Essa daqui. Nesse desafio, você usará o operador I. É que eu falei. Operador AND. Ele traduziu para I. Mas normalmente a gente chama de AND, OR, NOT, essas coisas. Então, operador I. Vou chamar de AND, tá? Para combinar duas verificações em um só if statement. É exatamente o que eu tinha falado há 5 minutos atrás. Por exemplo, na condicional if bcolor igual a blue and gcolor igual a green, só executa o código se no bloco B tiver blue e no bloco G tiver green. Dentro do teste, na segunda if statement, mude o found key igual yes para found key igual a no. Enfim, o que ele está querendo dizer aqui, ó, vamos ler esse código. Imprima na tela, o pin number é tal. Imprima na tela, o found key é tal. A gente não sabe de onde vem esse pin number, a gente não sabe de onde vem esse found key. Pela dica aqui que ele está dando, o pin number é 10 e o found key é yes, mas isso pode ser aleatório também. Então, se o found key for yes e o pin number for 10, massa, abriu a trava. Isso parece um jogozinho, tá? Se o found key for no, que não faz sentido ser yes, porque a gente já testou lá, então é por isso que ele está pedindo para eu editar, no, e o pin number for igual a 10, é print. Você tem o pin number certo, mas você tem a chave errada, você não achou a chave. Acho que é basicamente isso, vamos rodar. Show. Cara, isso daqui, o desafio que a gente fez foi muito besta, a gente só mudou de yes para no. O que ele quis mesmo fazer aqui foi te explicar a sintaxe, que se você usa esse i comercial juntos, né? Você está querendo dizer AND. Isso é a mesma coisa do que a gente fez antes de colocar um dentro do outro. Isso daqui poderia ser isso aqui, ó. Já estou aqui, vou explicar. If, found key, igual a no. E aí aqui dentro eu faria um if, pin number igual a 10. E aí eu imprimiria esse cara aqui, eu não posso copiar, né? Não posso copiar. Mas aí eu imprimiria esse cara aqui. Isso daqui é a mesma coisa disso daqui. Só que essa forma é a forma que a gente faz no dia a dia normalmente. É a forma mais elegante e até mais otimizada de fazer isso daqui. Essa forma aqui tem brechas e você só usaria essa forma aqui se você soubesse o que está fazendo de fato. Mas o importante é que não existe só o operador AND, existem outros operadores que são úteis e que não dá para replicar dessa forma aqui, tá? Descreva os números. Aí, mais operadores, inclusive o OU que eu tinha falado. Neste desafio você usará os operadores maior que, menor que, isso a gente já está aprendido de matemática, né? E o operador OU. O operador OU, pessoal, é exatamente o contrário do operador AND. Isso é bem importante que vocês saibam. Atualize o segundo teste if statement para verificar x maior que 10 ou y maior que 10. Então, aqui é muito fácil, cara. Ele literalmente só quer que eu edite isso daqui. 10, 10. Mas vamos entender o código? Ele está dizendo aqui, se x for maior que 3 e menor que 11, ele vai imprimir justamente isso. X é maior que 3 e y é menor que 11. Já esse segundo aqui é diferente, porque isso daqui não é um AND. Isso daqui é um OR, ou seja, ou. Ele vai entrar aqui dentro se qualquer uma desses dois bloquinhos aqui forem verdadeiros. Imagine que x seja 11. Ele já vai entrar aqui dentro, porque não importa. Bastava que um fosse verdadeiro, ele já entra aqui. Mas digamos que x fosse 9. É falso. Se y for maior que 10, não importa o x, ele vai entrar aqui. A única condição onde ele não entra aqui é caso x seja menor do que 10 e y também seja menor que 10. Menor ou igual, né? Menor ou igual a 10. Então, cara, nessa situação onde, por exemplo, x é 9 e y é 9, aí beleza, ele não entra aqui. Mas é como ele escreve aqui, ó. X ou y, ou os dois são maior que 10. Ou x é maior que 10, ou y é maior que 10, ou os dois é maior que 10, para que ele entre aqui. Só se os dois forem menores que 10, aí sim ele não entra. No mais, eu acho que deu para dar uma avançada legal. Tô gostando do Grasshopper como uma forma da gente aprender e ensinar a parte básica da programação. E eu acho que dá para a gente comunicar com vocês aqui de uma forma que complementa
o que o aplicativo ele traz, né? Porque ele traz de uma forma muito direta. Às vezes você precisa de um complemento, de alguém falando, para fixar bem o conceito. Então é isso, a gente vai até o final do Foundations 1, do Fundamentos 1, né? E a gente se vê já sábado que vem. Sábado que vem sai a próxima parte onde a gente vai falar sobre laços. Beleza? Não se esquece de ver a playlist do Grasshopper e o próximo vídeo que vai ser sobre laços. Beleza? Valeu, até mais.